Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos falar sobre a Revolução Iraniana de 1979, um momento que mudou radicalmente a história do Irã e teve repercussões em todo o mundo. Para entender melhor os impactos políticos e sociais desse evento, temos aqui uma convidada especial, Gabriele, que viveu esse período e vai compartilhar sua história conosco. Obrigada por estar aqui, Gabriele. Pode se apresentar aos nossos ouvintes? Muito obrigada pelo convite, Gabriela. Eu me chamo Gabriele, eu nasci e cresci no Irã e vivi muitos momentos antes, durante, depois da Revolução Iraniana, que foram muito intensos e muito difíceis para mim e para minha família. Foi um período muito complicado e eu tô aqui para contar um pouco do que eu vivi e como isso moldou a sociedade iraniana que as pessoas veem hoje. Bom, agora vamos falar um pouquinho do contexto antes da Revolução. Gabriele, antes da Revolução, o Irã vivia sob o regime do Shah Mohammad Reza Pahlavi. Como era a vida nessa época? Havia liberdade para todos? Bom, o regime do Shah, ele era muito focado na modernização e na ocidentalização do país, né? Então ele investia em infraestrutura, educação e reformas econômicas. Só que ao mesmo tempo que ele investia nisso, ainda havia muita desigualdade social e repressão política. Quem era contra o governo era silenciado. A minha família, por exemplo, era contra as políticas autoritárias, mas a gente precisava ser cuidadoso com o que a gente falava para a gente não sofrer essa repressão ou ser silenciado pelo governo. Apesar, né, de alguns avanços que a sociedade foi fazendo, muitas pessoas sentiam que a identidade cultural e religiosa do Irã estava sendo deixada de lado, e isso gerou insatisfação da sociedade. Bom, agora um pouco dos protestos e o início da Revolução. Quando os protestos começaram, o que você e sua família sentiram? Vocês acreditavam que isso poderia mudar o país? Olha, Gabriela, no início a gente sentia esperança, mas ainda ficava com medo. A minha família acreditava que as manifestações elas podiam trazer mudanças positivas, especialmente com a promessa de mais justiça e liberdade. Mas ao mesmo tempo a gente ficava com medo, era muito assustador. Eu lembro de ouvir os gritos na rua, de ver as pessoas sendo levadas pela polícia e dentre outras violentações que aconteciam da polícia com as pessoas, e isso ainda me deixa muito tensa, né? Ainda me deixa muito aflita. Só de lembrar, de ouvir, é uma coisa muito assustadora. E as tensões, elas aumentaram rapidamente. E ficou muito claro que essa luta, ela traria muitas consequências graves para todas as pessoas. Porque só de lembrar de como aconteceu toda essa situação, das pessoas gritando, das pessoas sendo, infelizmente, mortas, das pessoas sendo violentadas, sendo machucadas, e os gritos que elas davam de dor, pedindo socorro, pedindo ajuda, era muito angustiante e a gente não podia fazer nada para ajudar. Então, isso ficou claro que teriam muitas consequências graves para todas as pessoas, principalmente para aquelas que se manifestavam e lutavam contra o governo. Então, você se lembra de algum momento específico durante os protestos que tenha marcado sua vida? Olha, eu me lembro assim, teve um dia que a gente estava em casa e aí a gente começou a ouvir alguns tiros. E o meu irmão mais velho, ele quis sair para ver o que estava acontecendo, mas o meu pai não deixou, né? Até porque eram tiros, a gente não sabia de onde estava vindo. E logo depois, na mesma noite, naquele dia, a gente soube que um vizinho nosso foi preso, porque ele participou de uma manifestação, ele lutou e manifestou, e ele nunca mais voltou. E aí a gente percebeu nesse momento, aliás, eu percebi que a revolução ela seria muito mais grave e dolorosa do que a gente imaginava. Né? Ela teria um impacto muito grande na vida de quem manifestasse e lutasse pelos seus direitos. Bom, vamos falar um pouquinho agora o impacto do novo regime. Depois que o Shah foi disposto e o Ayatollah Khomeini assumiu o poder, como sua vida mudou? Olha, as mudanças elas foram muito rápidas, né? O novo regime implementou uma nova república islâmica, as leis começaram a ser baseadas na interpretação rigorosa do Islã,
Então, para a gente, mulher, foi um choque, né? Porque a gente teve que usar obrigatoriamente o véu, muitas liberdades que a gente tinha foram tiradas. A minha mãe, por exemplo, ela perdeu o emprego, ela não podia mais trabalhar, porque ela trabalhava em uma empresa que foi fechada pelo governo, porque era contra as leis e as políticas da nova república. E a sensação que a gente tinha era que a gente, ao invés de ganhar liberdade, a gente foi mais repreendido, aliás, do que o antigo regime. Um dos pontos que eu queria te perguntar, o papel das mulheres. Sobre as mulheres especificamente. O que você sentiu em relação às mudanças nas leis e na cultura? Olha, pra gente foi muito assustador, porque antes da Revolução, as mulheres podiam escolher como se vestir, como o que elas iriam estudar, elas podiam escolher o que elas iam estudar e podiam trabalhar livremente. Mas depois que houve a Revolução, com esse novo regime e essa nova república, essas oportunidades diminuíram, né? Quase que foram extintas. O uso do véu não era só mais uma questão de vestimenta, mas era de controle, né? Então era obrigatório, era uma coisa que se você não usasse, você seria repreendida ou silenciada pelo governo, ou muitas outras coisas poderiam acontecer com você se você resistisse a essa regra. E, por exemplo, eu tinha colegas que foram expulsas da escola porque elas não usaram o hijab corretamente, né? Então era uma coisa muito assustadora, porque se você não usasse, você ia ter muitas consequências ruins para você e que podiam afetar sua família. E além disso, também os direitos da questão do casamento, né? Divórcio, guarda dos filhos, elas foram limitadas. Então é como se a gente, mulher, tivesse voltado no tempo. Então aquela revolução foi muito ruim pra gente. Agora eu queria saber um pouco mais do seu ponto de vista, sabe? Hoje, olhando para trás, como você enxerga tudo o que viveu? Há algo que você gostaria de dizer para quem está ouvindo? Olha, olhando para trás, a revolução ela era muito contraditória, né? Passar por aquilo e ver na pele como que era, ouvir um lado e ouvir o outro, a gente percebe que era muito contraditório. Porque enquanto o povo lutava por mais liberdade e conseguiu passar por essa revolução, conseguiu revolucionar, quando veio a nova revolução, o novo regime, a gente acabou mais fechado, mais repreendido do que o antigo regime, né? Era uma nova forma de opressão, só que muito pior. Então isso me ensinou que quando a gente for lutar por alguma coisa, né? Principalmente as pessoas que fazem manifestações, elas precisam saber muito bem pelo que elas estão lutando e as consequências que isso pode trazer. Por isso que essas manifestações e essas mudanças precisam ser muito bem planejadas e muito bem lideradas, com responsabilidade. E para os jovens, eu diria para que eles continuem estudando história, né? Não só a história do país deles, mas a história de outros países e a política de cada país, para que eles entendam e acabem não indo para um lado que eles não queriam, mas foram por pura opressão ou porque não entendiam direito para que lado que eles estavam indo. E que eles conheçam os erros do passado, né, de cada país, de cada história, e nunca deixem de lutar pelos seus direitos, mas fazendo isso com responsabilidade e consciência. Porque a liberdade, ela não é algo que a gente só vai lutar um dia e pronto. Ela é conquistada dia após dia, né? Então é algo que a gente precisa estar bem atento e ser muito responsável. Bom, Gabriele, muito obrigada por compartilhar sua história. Foi uma conversa enriquecedora e cheia de reflexões importantes. É incrível como os momentos históricos, como a Revolução Iraniana, ainda nos ensinam tanto sobre política, sociedade e direitos humanos. Eu que agradeço, Gabriela. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por se disponibilizar em conhecer a nossa história, né, a história iraniana. E
querer contar para outras pessoas sobre isso, como que era a política, a sociedade, os direitos humanos, os direitos das mulheres lá naquela época. Eu agradeço muito por ter aberto esse programa para que a gente pudesse, para que eu pudesse contar um pouco sobre a nossa história. E é muito bom relembrar tudo isso porque a gente vê os erros do passado, né, das pessoas que cometeram os erros do passado para que a gente possa construir um futuro melhor, com responsabilidade, com consciência e sem manchar e machucar as crenças e os princípios de cada pessoa. Bom, gente, assim encerramos o nosso episódio de hoje. Obrigada a todos que nos acompanharam. Continuem ligados para mais conversas sobre os nossos momentos históricos e suas lições. Até a próxima. Tchau, tchau.